dia. Então, pessoal, hoje a gente vai ver aqui alguns aspectos epidemiológicos das doenças infecciosas, tá? Então, a gente vai ver algumas medidas de controle das doenças infecciosas, qual é a dinâmica da transmissão das doenças infecciosas e métodos de transmissão, de penetração, de controle, de eliminação e de erradicação. Então, para que uma doença infecciosa seja transmitida, a gente precisa de quê? A gente precisa de um agente etiológico que causa a doença. A gente vai precisar de um reservatório, aquele que vai ter a doença para poder transmitir a outros. Uma porta de entrada, uma porta de saída, uma via de transmissão e o hospedeiro, né? Então, para que uma doença aconteça, dependendo de determinado micro-organismo, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, isso vai depender de quê? Do coeficiente de incidência dessa doença. O coeficiente de incidência da doença depende de quê? Do espaço, das pessoas, do tempo. Então, vamos dizer, a gente sabe que é característico da região norte que eu tenho uma maior incidência, né, de malária lá. Então, a gente tem aí um coeficiente de incidência de malária maior na região norte e menor nas outras regiões do país. Então, tem um parâmetro de espaço interferindo nesse ponto para que uma doença infecciosa aconteça. A incidência do caso é o que? Caso de novos? A ocorrência. Número de casos totais, considerado um tempo específico. Número de casos totais, coeficiente de incidência de uma determinada doença em todas as regiões. Então, eu vou ter o coeficiente de incidência da região norte, da região nordeste, da região sul, da região sudeste. Eu também posso fazer o cálculo do coeficiente de incidência do país como um todo, certo? Então, quando a gente compara, quando a gente vai limitando regiões, espaço geográfico, a gente pode observar no caso da malária que na região norte esse coeficiente de incidência ele é maior do que em outras regiões. Isso também pode acontecer, esse processo comparativo, dependendo das pessoas, né? Se eu não estou enganado, tipo assim, incidência é o número apenas de casos de novos que estão acontecendo. Aí prevalência já seriam os casos antigos, mais os casos novos. É isso mesmo? Eu acabei de pesquisar. A diferença entre elas é que a prevalência se refere ao total de casos de doença em um período de tempo, enquanto a incidência refere-se apenas aos novos casos. Incidência é casos de novos. Num intervalo de tempo. Isso, exato. Aí prevalência é casos novos mais os casos antigos. Certo. Então aí, as pessoas também vão fazer esse tipo de distinção, né? A gente sabe que os casos de bronquiolite, eles são muito mais incidentes em crianças e idosos do que no restante da população da idade intermediária. E por fim, a gente também tem o tempo, né? Que são o que a gente chama normalmente das doenças sazonais. Quando é que a gente tem um aumento dos casos de dengue? No período de chuva, né? Que é característico do verão. Aumenta o calor, a gente vai ter uma incidência maior de chuvas, então vai ter uma incidência maior dos casos de dengue. Então, tudo isso vai interferir no coeficiente de incidência. Então, quantas vezes aquela doença ela vai surgir, tá? Então, por isso, as medidas de prevenção e controle das doenças infecciosas dependem de cada um desses parâmetros. Portanto, as medidas de controle de doenças transmissíveis ou doenças infecciosas são agrupadas pela cadeia de transmissão, como a gente acabou de ver, que para que a doença aconteça, a gente precisa ter, né, todos aqueles parâmetros. Então, obviamente, a cadeia de transmissão irá envolver todos eles. O agente etiológico, o reservatório, a porta de entrada e de saída, as vias de transmissão e o hospedeiro suscetível. Então, no intuito de se evitar a ocorrência de excesso de casos, né, que vai acontecer, seja no ciclo regular ou no ciclo irregular, que é quando a gente tem a caracterização de uma epidemia, é que a gente faz as medidas de prevenção e controle. Então, por que é tão importante efetuar as políticas de prevenção, de promoção, de controle das doenças? Para se evitar uma epidemia. Vamos supor que o esperado, a gente tem os gráficos de determinada doença transmissível, que ela é esperado que a gente tenha 5 casos aí mensais, né? Então, ela mantém esse ciclo ao longo do ano. A partir do momento que nós temos 6 casos, ela já tem o quê? Um excesso de casos já caracteriza uma epidemia, certo? Se uma determinada doença não existe no país, nunca aconteceu no nosso país,
e a gente tem um único caso, já tem um excesso de casos do que era esperado, então a gente já tem a caracterização de uma epidemia, certo? Isso pode ser vinculado tanto a ciclos regulares como a ciclos irregulares. O que é isso? No ciclo regular, por exemplo, a dengue, a gente espera que no período que não está chovendo, ela se mantenha ali com o número de casos baixos, né? Quando inicia o período das chuvas, a gente já sabe que a gente vai ter um aumento de casos. Mas nós fazemos cálculos, né, com base nos estudos epidemiológicos, para que esse aumento de casos, ele não seja um excesso de casos. Quando é que a gente caracteriza excesso de casos? Quando ele passa do que é esperado, certo? Então, no regular, essa é a opção cíclica. Vem aqui o número de casos baixo, quando chega no período sazonal da doença, aumenta esse período, mas não chega a ser um excesso do que era esperado. No irregular, não. A gente tem variações, não tem esse momento, essa sazonalidade fixa. De repente, a gente tem um aumento de casos, que pode acontecer também um excesso de casos, então, em ambos os ciclos, tá? Tanto no sazonal como no não sazonal. Então, essas medidas de prevenção e controle, elas podem estar voltadas para cada um daqueles parâmetros que a gente apresentou, né? Seja para a destruição do agente ou para evitar o contato entre o hospedeiro e o agente, quando a gente fala de medidas voltadas ao agente etiológico, tá? Então, o que significaria a destruição do agente? O próprio processo de desinfecção, né? O uso de quimioterápicos, de medidas tradicionais como a pasteurização, a cloração da água, o processo de esterilização já é um método de destruição do agente etiológico, dos mais simples, certo? Evitar o contato hospedeiro-agente, então é isolar e limitar o movimento de casos contagiosos, então é medida de isolamento, de quarentena, o cordão sanitário quando a gente tem uma pequena área, certo? Buscar, identificar e tratar os doentes e portadores, então tem que fazer o processo de detecção, o diagnóstico, a notificação quando a doença pede esse tipo de notificação, o tratamento e o acompanhamento. Tudo isso vai evitar o quê? Que a gente tenha o contato de um hospedeiro suscetível com o agente etiológico. Então, a gente pode ou eliminá-lo diretamente e quando não for possível eliminá-lo, a gente tem que tentar evitar esse contato. Nesse processo aqui estão incluídas as medidas de prevenção e controle das doenças. E quando eu me refiro a essas políticas, essas medidas voltadas ao reservatório, né? Então, dependendo da natureza, as medidas de controle podem estar voltadas aos reservatórios humanos, ou os reservatórios animais, ou ambientais. Então, os reservatórios humanos, por exemplo, os casos clínicos e subclínicos de portadores convalescentes, crônicos e intermitentes, então é fazer o controle desses casos, seja por um isolamento, né? A pessoa doente, a gente faz o isolamento, tá? O tratamento para evitar que saia aí transmitindo o agente etiológico. Quimioterapia, tratamento profilático dos pacientes infectados, a própria vacinação também está incluída nesse processo, né? De limitar a transmissão de determinada doença pelo reservatório, tá? Reservatórios, quando a gente trata de reservatórios animais, a vacinação contra a raiva que é feita é uma medida profilática para evitar. Controle sanitário e a quimioterapia de gado para consumo. É que nem o cara chegar e dizer, não, meu gado ele não tem nenhuma doença, não precisa fazer a vacinação, porque ele não tem, eu já fiz os testes, não interessa. É uma medida profilática que tem que ser feita para evitar que, se caso surja um, não saia aí infectando todos os outros, tá? Eliminação de carrapatos, né? A gente tem também as doenças transmitidas via carrapato. E os reservatórios ambientais, né? O que é um reservatório ambiental? Por exemplo, uma salmonela, uma leptospirose, está ali na água contaminada. É um material inerte, é um material do meio ambiente, não é um organismo vivo como um animal ou ser humano, mas ele tem a capacidade de realizar essa transmissão. Então, a gente tem que desenvolver políticas voltadas a esse reservatório também. Então, é desinfecção de áreas contaminadas com fezes de aves e morcegos, eliminação de criadouros de mosquitos, tratamento de torres de resfriamento e máquinas de ar-condicionado que podem alojar Legionella pneumófila, que é um tipo de pneumonia que essa bactéria desenvolve, que é muito grave, né? Então, a gente tem que fazer a limpeza dos ar-condicionados
constantemente, o que não é feito, e ele tem a característica de se alojar por conta da temperatura, ele gosta de ficar ali no filtro, nessa baixa temperaturazinha, e aí a gente liga e vai se infectando, né? Então essas medidas são medidas profiláticas para evitar aí a gente ter contato com um reservatório contaminado. E as medidas voltadas às portas, tanto de entrada do agente etiológico como a porta de saída, né? Para realizar já outra via de transmissão. Então o agente costuma sair ou entrar do reservatório humano e animal por vias fisiológicas, tais como a respiratória e a digestiva. Então, o controle da via de saída respiratória, ele vai ser mais difícil, obviamente, porque nós temos que respirar constantemente e algumas pessoas têm que trabalhar o tempo todo. Então, por isso, historicamente, acabou gerando medidas de isolamento e quarentena dos pacientes que têm alguma doença transmissível respiratória, certo? As medidas de controle entérico, ou seja, do bloqueio da via de saída digestiva, compreendem principalmente as ações de eliminação do agente por meio da desinfecção, incluindo a aplicação contínua de medidas de higiene pessoal. Isso vai servir tanto para a porta de entrada como para a porta de saída. Se a pessoa contaminada ela tem, né, as ações higiênicas, ela evita que ela contamine outras pessoas. E se a pessoa, o hospedeiro suscetível, ele também tem ações de higiene, ele evita se contaminar com aqueles meios que estiverem contaminados, seja uma água, né, um alimento. Então, todas essas medidas vão servir tanto às portas de entrada como de saída. A via percutânea pode ser bloqueada, evitando punções de agulhas, né, e picadas de mosquito, e a via urogenital, utilizando os preservativos, tá? Isso serve tanto para o indivíduo já contaminado, né, já infectado, como para aquele suscetível. Em algumas ocasiões, a saída do agente por via transplacentária, que normalmente é efetiva para conter infecções. Então, quando você está amamentando o seu bebê e você está grávida, você está grávida, amamentando não, tá? Quando você está grávida, você fica gripada, o bebê não vai ficar gripado também não. Por quê? Porque a placenta, ela tem lá aqueles anticorpos que a gente viu. Acho que não me lembro qual foi a aula, mas a gente falou dos anticorpos que tinha lá na placenta. Acho que foi na de tipos sanguíneos, não foi? Foi. Aí tem esses anticorpos que normalmente combatem toda infecção mais simples que atinge a gestante, tá? Mas se ela não for suficiente, ela pode ser bloqueada mediante a aplicação de medidas terapêuticas, como a administração de antirretrovirais em mulheres gestantes infectadas pelo HIV. Então, hoje em dia, a gente já tem o tratamento para a gestante infectada pelo HIV, para que o bebezinho não nasça, né, com a mesma doença. Quando a gente tem esse tipo de doença que ultrapassa a barreira transplacentária, a gente tem que partir para as medidas terapêuticas, ok? Então, a medida de bloqueio da porta de saída está voltada ao reservatório da doença, normalmente o indivíduo doente ou infectado, mas também no caso do hospedeiro suscetível, quando a gente se refere à porta de entrada, tá? E quando a gente fala das vias de transmissão, né? O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas medidas de controle, especialmente do tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Entre as principais medidas estão: evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais biológicos. Existem inúmeras doenças infecciosas que são transmitidas pelo reservatório ambiental, tá? Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros intermediários, que já são vias mais complexas, porque a gente precisa o quê? De um conhecimento detalhado do agente causal, do intermediário e da própria ecologia. Quantos, né, já fizeram aí aquelas inserções de determinada espécie, provenientes até mesmo de outro país, e no final das contas causou um desequilíbrio ambiental, porque inseriu uma determinada espécie que tem uma competitividade maior, uma capacidade de competição maior, e desequilibrou aquele meio ambiente, o clímax do ambiente. Então, o objetivo era benéfico no início, de combater um determinado vetor para diminuir, a incidência de determinada doença, mas aí causou um desequilíbrio todinho no meio ambiente, aí do que adianta, né? Então, para desenvolver essas políticas que vão interferir
nesses vetores e hospedeiros intermediários, a gente precisa ter um conhecimento muito denso, bem mesmo específico daquele vetor, para que a gente não desencadeie outros danos, né, colaterais quando fizer a inserção dessa espécie competitiva. Tem também, né, prevenir a infecção do vetor com o agente, então usar uma máscara, né, usar o álcool em gel, a gente previne a transmissão. Tratar o sujeito infectado para que deixe de ser fonte potencial de infecção, controlar o vetor, prevenir o contato entre um vetor infectado e uma pessoa suscetível. Então, eu vou usar um repelente, eu vou evitar, né, ser picada pelo mosquito da dengue. Os hospedeiros intermediários podem ser vertebrados e incluem animais domésticos e selvagens, é o que a gente chama pelas zoonoses. Então, a gente tem a malária silvestre. Não é a dengue silvestre é urbana. Não. Tem malária silvestre. É a malária silvestre e a urbana. Tem a dengue também, certo? Mas estou me referindo aqui da malária, que a gente precisa dos macacos, e na urbana, não, já é infecção direta de um ser humano, de um humano que teve contato lá, por exemplo, foi para a região norte e acabou se contaminando. Desculpa, febre amarela. É febre amarela, né? Eu sabia que não era a Naqueles caras anteriores que a senhora estava falando, tem um caso que é bem conhecido, que é o caso daqueles caras africanos, né? Foram passados para o Brasil na década de 80 e eles transmitem a meningite, agora esqueci o sobrenome da meningite. E aí eles foram para o Brasil para combater uma praga, né? Que dava no café. O pessoal do Paraná, inclusive, importaram eles. Aí eles começaram a se reproduzir de forma desordenada. E aí foi depois emitido alerta para a população, para ter cuidado, porque eles transmitiam doenças. Foram trazidos lá para cá para combater uma coisa, né, uma praga. E acaba danificando. Se transformava em praga depois, causando doença na população. Então, por isso que diz que é mais complexo, porque tem que ter muito cuidado com as consequências posteriores. E isso nem sempre a gente vê já de imediato, às vezes leva um tempo para que a gente consiga ver os impactos, né? Então a gente tem aqui, né, por exemplo, na hora que a gente tem os picos da febre amarela silvestre, as pessoas queriam matar os macacos, né? Porque como eles eram o hospedeiro intermediário, queriam eliminá-lo. Não é assim que funciona, né? Então tem que também tomar esse cuidado, esse controle, fazer o tratamento dos intermediários. O contato entre os indivíduos suscetíveis e animais doentes ou suas secreções, tomar esse cuidado, né? Então, isso aqui é muito difícil de fazer o controle. Por exemplo, os ratos, né, que transmitem a leptospirose. Libera ali a leptospira no esgoto e tudo. Vem um cachorro de rua com sede, vai beber, vai se contaminar também, né? Então, é muito difícil fazer esse controle, mas é uma das medidas, né, de prevenção e controle dessas doenças. A agressão do animal ao indivíduo, por exemplo, a raiva, então a gente faz o quê? A gente faz a vacinação, né, para evitar que a doença se prolifere, tenta evitar o contato com o animal agressivo. Contato ou consumo de produtos animais, então pode ter contaminação com atraque, salmonelose, teníase, então a gente tem que ter o quê? Confiança no produto que a gente está consumindo, não pode consumir de qualquer lugar, de qualquer forma. As medidas para... eu fiquei impressionada. Quem foi, meu Deus, que disse? Foi o Vitor. Que eu dando essa aula e ele dizendo, a minha tia do sítio tá com cisticercose. Quem hoje em dia ainda consome a carne de porco sem estar totalmente cozida, né? Aí vai adquirir a doença porque não segue algo que já é de domínio, né? Domínio público. Todo mundo sabe disso. Carne de porco tem que ser bem tratada. E ela estava contaminada com a cisticercose já no sistema nervoso dela e tudo mais. Mas pode ser também por causa de legumes também, professor? O quê? Porque tem pessoas que gostam de legumes assim, sem lavar, cru também. Mas não seja mais comum pela carne de porco mesmo. Não, e ela tem uma criação, né, de porco. Por isso que ele disse que ela deve ter sido pelo porco mesmo. É complicado. E também, verdura. Como é que a pessoa não tem os cuidados, né? Mas a pessoa tem, por exemplo, a oportunidade, só que aí não mata tudo. Tem gente que não tem muito conhecimento.
Pois é, tem que botar uma colherzinha de água sanitária na bacia e deixar lá de molho, porque senão, infelizmente... Olha aí. Nem tudo, mãe, nem tudo. Tratamento ou eliminação de animais doentes, né? A própria vacinação, evitar o contato, controle de roedores. Então, isso são todos mecanismos, medidas de evitar a transmissão da doença. E as medidas voltadas ao hospedeiro suscetível, né? Pela sua natureza, essas medidas podem ser de dois tipos, inespecíficas ou específicas. Então, das inespecíficas, a gente pode colocar influenciar o estilo de vida através da promoção da saúde individual, né? A influência da sociedade, da família, do grupo social ao qual se pertence. Então, vai depender tanto de valores sociais, como de intervenções sanitárias, então a higiene pessoal e coletiva, uma dieta balanceada, descanso, exercício, são aplicáveis a todo tipo de risco, de doença e de dano, e sua importância para o controle de doenças transmissíveis é enorme, né? Então a gente viu que isso aqui é uma medida básica que se utiliza para toda e qualquer doença, mas que tem um impacto muito positivo especificamente nas doenças transmissíveis, nas doenças infecciosas. Por isso que a gente chama de inespecífica, né? Porque ela vai servir para tudo. No contexto do serviço de saúde, sejam assistenciais, de saúde pública, epidemiologia, de laboratório, diagnóstico, é de especial importância considerar a aplicação rotineira de medidas universais de biossegurança para a proteção dos funcionários de saúde, dos pacientes sob cuidado e da própria população, porque a gente tem aí o descarte do lixo hospitalar que nem sempre é feito de forma correta. Então, as medidas de biossegurança que a gente vê nas unidades de saúde, elas são inespecíficas porque elas vão servir para tudo, né? Um controle, ninguém sabe que tipo de infecção da pessoa ainda está esperando o exame e aquela pessoa está. Então, a gente tem que ter todo cuidado, as medidas de biossegurança têm que ser realizadas. É que nem eu dei um curso uma vez, lá na enfermagem de centro cirúrgico. Aí eu falei da parte de esterilização, né? Aí como é bem mesmo rígido todo o processo de captar, de fazer a esterilização, a conferência, tudo, tem que ter a verba para investir nos indicadores que vão mostrar se aquele material está esterilizado de fato ou não. Porque o risco de uma infecção hospitalar e de sair propagando isso aí é muito grande. Então a gente tem que ter esses cuidados. E específicas, a gente pode citar melhorar a defesa do hospedeiro, né? Aumento, resistência, a diminuição da exposição, as vacinas, a aplicação de medidas curativas de reabilitação, tudo isso vai melhorar o quê? A saúde, a defesa do hospedeiro, tá? Então, as doenças, da mesma forma que todo problema de saúde, resultam da complexa interação entre as populações saudáveis e doentes, do meio ambiente, dos agentes patogênicos e do contexto social, econômico, ecológico e histórico. Quanto mais específico o controle, mais favorável vai ser o impacto. Então, há necessidade do compromisso e da participação comunitária no controle de doenças e fatores de risco, sustentada na percepção dele sobre o dano causado por essas doenças, né, o impacto para o indivíduo, o impacto para a sociedade, o impacto para a estrutura econômica do município, estado e assim por diante. Na precisão das ações de execução, se elas vão de fato funcionar, então precisam ser bastante bem elaboradas, por isso que o estudo epidemiológico ele é muito importante. E no apoio governamentais, né? A gente precisa dos recursos. Se não houver os recursos, não é possível fazer os estudos, não é possível desenvolver as políticas, não é possível diminuir o coeficiente lá de incidência das doenças, tá? Então, como a gente já viu, né, para que a gente tenha que uma doença aconteça, seja ela qualquer doença, mas principalmente as doenças infecciosas transmissíveis, né, a gente tem que compreender como é que funciona a tríade epidemiológica da doença. Por quê? Porque vocês viram ali ao longo, né, das medidas que são voltadas para a prevenção e o controle de determinadas doenças, que a gente tem focos específicos em cada uma das fases de transmissão de uma doença, seja o reservatório, o agente, as vias de transmissão, a porta de entrada, saída, o hospedeiro suscetível. Então, para que eu consiga desenvolver medidas eficazes a cada um daqueles pontos, eu preciso compreender claramente como é que funciona a inter-relação dessa doença. Então, eu preciso saber tudo sobre o hospedeiro,
sobre o ambiente, sobre o agente etiológico e naquelas doenças que precisam de um vetor, seja vetor, né, um artrópode, um mosquito ou um animal, a gente também tem que ter esse conhecimento do centro. Então, todos os picos aqui, todos os vértices do triângulo, eles precisam ser conhecidos e bem detalhados para que se desenvolvam políticas e medidas eficazes, tá? É com base nisso que a gente tem um fenômeno conhecido da epidemiologia, que é o chamado iceberg epidemiológico, tá? Esse fenômeno do iceberg, ele descreve uma situação em que uma grande porcentagem dos casos de uma doença são subclínicos, não notificados ou escondidos. Portanto, apenas o ápice do iceberg é aparente para os epidemiologistas. Então, isso dificulta muito o quê? Se eu acabei de falar que eu preciso conhecer tudo em todos os pontos, se eu tenho esses casos de subnotificação ou mesmo casos escondidos, como é que a gente vai conseguir desenvolver uma política, uma medida de prevenção e controle eficaz? É muito complicado. Esse iceberg epidemiológico, ele vai acontecer para todas as doenças, tá? Mas a gente tem um foco principal, que são as doenças respiratórias, que atingem o trato respiratório. Ele fica mais evidente nessas situações. Então, o que é, né? O ápice aqui, ó, que são os casos clínicos, né, que estão apresentando sinais e sintomas, aqueles que causam a morte do indivíduo, é o que a gente consegue ver. Aqueles que não procuram atendimento médico, que são assintomáticos, é o que a gente não vê, tá? Então, isso aqui, ele fica submerso, ok? Então, por exemplo, nas infecções transmitidas via respiratória, o reservatório é o homem, né? Quando a gente se baseia aí na nossa situação, que é um curso de medicina, mas a gente também tem para os animais, que vem lá no curso de veterinária. Por exemplo, o sarampo, ele tem quase todos os casos clínicos. Então, o iceberg epidemiológico do sarampo, ele vai ter o corte aqui, ó, que quase todos os casos, 100% dos casos, eles são visíveis, né? A gente consegue ter a notificação e identificar. Já no caso da rubéola, quase todos os casos são subclínicos. Então, o corte está bem aqui. Por quê? Porque eu tenho pouquíssimos casos clínicos e alguns que levam à morte. O restante está tudo aqui, ó, submerso no iceberg epidemiológico da rubéola. Então, a gente já tem que compreender melhor a doença e todas as suas características para quê? Para conseguir fazer a análise do iceberg epidemiológico dessa doença e, a partir dessa análise, desenvolver medidas mais eficazes. Porque se eu sei que a rubéola, se eu identifiquei 3 casos clínicos de rubéola, eu já posso deduzir que eu tenho uma infinidade muito maior de casos subclínicos que estão o quê? Fazendo uma cadeia de transmissão dessa doença. Então, eu tenho que aumentar as minhas medidas de controle da rubéola, porque os casos subclínicos eu não estou identificando. Mas pelos estudos epidemiológicos eu consigo deduzir que eu tenho vários casos subclínicos, tá? Então, vai ter uma maior incidência no inverno, ambas são preveníveis por vacinas. Então, quando a gente teve aquele pico de sarampo, né, o que foi que aconteceu? Aumentou o quê? As campanhas, né, da tríplice que tem o sarampo. Então, a gente teve aumentou, nunca mais tinha tido um casozinho de sarampo e começou lá por São Paulo, começou a aumentar a concentração. E aí começou a ter várias campanhas. Vacinação de sarampo, vacinação de sarampo. Por quê? Para tentar controlar esse aumento dos casos, certo? Então, existe para as outras doenças também, como eu mencionei, e aí a gente tem que fazer a construção desse iceberg, porque com base nele, onde é a sua linha de corte, é que as medidas eficazes de controle e prevenção serão desenvolvidas, tá? Então, para compreender esse iceberg, para construir um iceberg eficaz, que tenha de fato todas as características de uma doença, a gente precisa compreender a dinâmica do processo infeccioso, né? Então, tem alguns parâmetros que a gente vai ver, como o período de incubação, a classificação dos casos, quais são as propriedades dos bioagentes, né, das bactérias, dos vírus, dos fungos, dos parasitas. Então, a gente tem que compreender isso para conseguir construir aquele iceberg de forma eficaz. Consequentemente, se eu tenho um iceberg, tenho todos os dados construídos de forma eficaz, eu consigo desenvolver medidas mais eficazes. Então, para que seja possível desenvolver a melhor estratégia epidemiológica para uma determinada doença infecciosa, nós precisamos de alguns parâmetros das doenças. Então, o período de incubação ele pode ser de 2 tipos, tá? O intrínseco e o extrínseco.
O período intrínseco é o intervalo de tempo que decorre entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento de sinais e sintomas da doença, certo? E o extrínseco é quando a gente tem um vetor envolvido na transmissão dessa doença. Então, o período entre a entrada do agente infeccioso no vetor e o momento em que ele se torna infectante. Então, vamos supor, quando, no caso da dengue, ele só fica ali dentro do organismo do mosquito, esperando o momento em que ele vai ser transferido para o ser humano e iniciar o processo infeccioso. Ele não fica dentro do mosquito no processo de desenvolvimento, de maturação. Isso não acontece no caso da dengue. Então, esse período de incubação extrínseca é o momento em que o mosquito picou uma pessoa infectada e aí ele passou a carregar o vírus, até o momento em que ele pica um hospedeiro suscetível e transmite o vírus para ele. Assim, é o período que fica no vetor até o momento em que ele se torna infectante. Quando é que ele se torna infectante? Quando ele está no hospedeiro suscetível, certo? Também temos que determinar o período de transmissibilidade, né? Então, é o período durante o qual o agente infeccioso pode ser transferido direta ou indiretamente. Oi. Esse negócio, esse período de incubação extrínseca, tem alguns parásitos que ele tem um ciclo de vida parcial dentro do hospedeiro, ele termina se desenvolvendo Dentro, Essa questão de se tornar infectante está relacionada à patogenia, Isso. a doença ou só infectar? Só infectar, mas depende de quem é o hospedeiro definitivo, entendeu? Por exemplo, tem alguns parasitas que tem como intermediário, né, o hospedeiro intermediário, que ele desenvolve, né, sofre a maturação e tudo mais dentro do hospedeiro, mas ele não causa doença no hospedeiro, ele está só se desenvolvendo, tá? No caso, a infecção a gente vai já ver. Infecção é a partir do momento em que o agente etiológico entra em contato com o hospedeiro suscetível. No caso de algumas parasitoses, ele não é suscetível, ele está só ali servindo de espaço para ele se desenvolver. Ele não vai sofrer processo de doença, ele não corre esse risco de desenvolver a patogenia, algumas, né? A partir do momento que ele desenvolve a doença, aí passa a ser a patogenia. E se tem um agravo ou morte, passa a ser a virulência, tá? Então a gente vai já entrar nisso aí. Mas nesse caso também é extrínseco, ele está passando pelo desenvolvimento dentro daquele organismo intermediário, que só serve como vetor, para depois chegar ao hospedeiro suscetível de fato, onde de fato ele passa a ser infectante. Tá? Dentro do hospedeiro ele não vai causar nenhum dano, apesar de que algumas pessoas, quando elas se infectam, elas também não desenvolvem a doença, então elas não têm nenhum dano, mas no caso ele serve ali só como passagem, só como vetor de fato, tá? Então, do período de transmissibilidade, né, é quando o agente infeccioso ele pode ser transferido direto ou indiretamente da pessoa infectada a outra, ou de um animal infectado ao homem, ou de um homem infectado a um animal, inclusive artrópodes. Então, por exemplo, no caso, né, da febre amarela, que é entre os macacos e os seres humanos, quando o agente etiológico ele chega no macaco, ali ele já se tornou infeccioso. Então, o ciclo extrínseco dele foi do mosquito até o macaco, entendeu? Porque no macaco ele é infeccioso, certo? Ele pode acarretar na doença. Da mesma forma que o mosquito picou o macaco e foi picar o homem, ele foi do mosquito até o homem no ciclo extrínseco, onde só no homem ele se tornou infeccioso. Então, tanto para o macaco, para chegar no macaco, para chegar no homem, foi um ciclo extrínseco em que ele só no final se tornou infeccioso, tá? Então, aqui, né? Quando a gente tem a transmissão do animal para o homem ou do homem para o animal, inclusive os artrópodes podem ter essa característica. E quem são os principais reservatórios? O homem, o animal ou o meio ambiente, né? Por isso que a gente coloca aqui inerte. A gente pode ter o intermediário, o vetor, sendo o meio ambiente. Então, eu tenho uma pessoa que está com a gastroenterite e aí ela não tem, né, a higiene, acaba contaminando o rio onde ela foi lá e defecou. Esse rio, a água vai correndo e chega até uma pessoa lá no final que bebe a água. Não consigo nem imaginar a pessoa bebendo a água do rio diretamente, mas tudo bem, né? Estou nadando na cachoeira sem querer engolir a água. Por exemplo, acontece isso. Pois Ela é. vem contaminada lá de cima da nascente. Exatamente. Aí a pessoa fica tomando banho, vai na lambança achando que é limpo. Achando Chega lá embaixo, nada do sítio funciona. Chegou em casa, vai começar a Mais gente tomando banho, engolindo água. Lá É. tem um percurso todo. Pois é. Em cada parada dessa, além da água ser mais contaminada, ainda tem gente que ainda faz que é de água. Aí quando tá no frio,
chega lá, ai, como tá quente na água. Ai, meu Deus do céu! Até chegar no hospedeiro suscetível resistente. Então, o período de transmissibilidade, vocês viram agora que é o período de incubação, ele vai do vetor, né? Ou seja o vetor inerte, seja o vetor um animal, seja o vetor um artrópode, até o hospedeiro suscetível. No caso da transmissibilidade, vai do que estava infectado primeiro até o próximo que será infectado, certo? Além disso, a gente precisa compreender as propriedades dos agentes infecciosos para fazer esse estudo epidemiológico de forma eficaz. Então, quais são as principais propriedades dos agentes infecciosos? Primeiro, a dose infectante desse micro-organismo. Então, a quantidade dos agentes infecciosos necessária para ocasionar a infecção. A gente viu lá na aula de patologia que tinha algumas características importantes para que a doença, a patologia se desenvolvesse, né? O que era? Que eu falei como carga viral, né? Ou a carga do micro-organismo, a concentração dele. Vamos supor que eu tive contato ali com um local que tinha uma bactéria dormente, passei a mão na parede aqui, tinha só uma bactéria porque não é um local onde ela consegue se proliferar. E aí tive contato com 2, 3 bactérias. O meu sistema imune, a partir do momento que eu tenho contato com ele, ele consegue combater essas 2, 3. É diferente de eu pegar um alimento totalmente contaminado e ingerir uma carga viral, uma carga daquele micro-organismo muito maior, e aí ele vai desenvolver a doença. Então, do mesmo modo que para que a patologia aconteça, que a gente viu lá na patologia das doenças infecciosas, eu tenho que ter uma elevada carga viral, vai determinar a maior virulência, né, a maior capacidade de induzir a doença do micro-organismo, a quantidade de agentes infecciosos que a gente vai ter tendo aí contato com o hospedeiro suscetível. Então, para que a doença aconteça, a gente precisa de uma dose infectante elevada. Isso para toda doença, professora? Não, tem algumas doenças que a gente precisa mesmo só ter um contatozinho que já lascou. Por quê? São organismos que provavelmente têm uma elevada virulência, né? Outra característica dos agentes infecciosos, a infectividade, tá? Que é a capacidade dos agentes infecciosos de penetrarem em um novo hospedeiro, provocando a infecção. Então, ele tem que ultrapassar o que a gente viu lá, as barreiras primárias, né? Tem que ultrapassar a resposta inicial do nosso sistema imune. Então, ele entra no nosso organismo e começa o que a gente viu lá na figurinha? A disseminação, certo? Terceira característica é a patogenicidade, tá? Então, é a qualidade que tem um agente infeccioso de, uma vez instalado no organismo do homem ou de outros animais, produzir sintomas, ou seja, a infecção virar doença de fato em maior ou menor proporção. Então, tem gente que vai se infectar e vai ter os sintomas de uma gripe, né? Outras pessoas vão se infectar e vão ter os sintomas de quase uma pneumonia. Então, vai depender do hospedeiro suscetível, das características do sistema imune dele. Então, por isso que a infecção vira doença em maior ou menor proporção. Então, o que é que isso significa? A infectividade é a bola maior, né? A partir do momento que entrou no organismo, infectou aquele organismo. Mas nem todos os organismos infectados irão desenvolver a doença, certo? Então, a patogenicidade ela é dada pelos casos da doença sobre o total de infecções vezes 100 para dar aí a porcentagem, tá? Então, infectividade são todos que se infectaram, patogenicidade são todos que desenvolveram os sinais e sintomas daquela doença. Outra característica dos agentes infecciosos é o poder invasivo, né? Que é a capacidade de se difundir para outros sistemas biológicos. Então, no início do processo infeccioso, ele começa como local, mas ele tem a capacidade de se disseminar, seja via sanguínea, seja pelo sistema linfático, né? Seja através dos nervos. Então, ele tem essa capacidade de se difundir, portanto, ele tem um poder invasivo maior. Quando é que isso acontece? A gente tem essa associação com a virulência. Se eu tenho uma bactéria que ela consegue codificar para uma quantidade de proteínas adesinas maior, quantidade de enzimas que são invasinas, né, maior, então tudo isso vai aumentando a virulência daquele micro-organismo, então ele vai ter um poder invasivo maior, tá?
Imunogenicidade, capacidade dos agentes infecciosos induzirem uma resposta imune, né? Quanto mais forte for a resposta imune, maior o processo inflamatório, então maiores os danos que são causados. Isso também está associado à virulência desse micro-organismo. E, por fim, a virulência, que é a capacidade de um agente infeccioso de produzir casos graves ou fatais. Ou seja, eu tenho aqui a infectividade, que são todos os indivíduos que se infectaram. A patogenicidade são todos os indivíduos que desenvolveram a doença, sejam em maior ou menor proporção. E a virulência são aqueles que desenvolveram a doença e evoluíram para agravos ou até mesmo para a morte. Tá? Então a virulência ela é dada pelo quê? O número de casos graves ou fatais sobre o total de casos vezes 100 para dar a porcentagem. Então a taxa de letalidade de uma determinada doença é indicador da virulência desse micro-organismo, né? Então quando a gente pega uma doença e diz, a taxa de letalidade é elevadíssima, então a gente já sabe que ele tem uma elevada virulência. Por exemplo, quando surgiu o vírus, né, do SARS-CoV, meu Deus, não estou conseguindo. Ele tinha uma taxa de letalidade elevadíssima, por isso que não deu o quê? Uma pandemia, né? Porque as pessoas já morriam, então não tinha tempo suficiente para cadeia de transmissibilidade. Ao contrário de quando evoluiu para o SARS-CoV-2, a gente já teve uma virulência maior, então a taxa de letalidade ela era maior, então o que foi que aconteceu? Pandemia, porque a cadeia de transmissibilidade ela perpetuou por muito tempo, ok? Então vocês compreenderam isso, né? Que a infectividade é todos que se infectam, patogenicidade é todos que desenvolvem a doença de forma simples ou de forma séria, e a virulência são todos que desenvolvem a doença de forma grave ou até mesmo fatal, ok? Então por isso que eu mencionei lá na aula de patologia que um interdepende do outro, né? Porque a virulência ela está altamente conectada com a patogenicidade e infectividade. Então, se eu digo que um organismo ele é mais virulento, automaticamente ele é mais patogênico, né? Ele é mais infectante, tá? São interdependentes. O que foi? Então, assim, quanto maior a virulência, maior a patogenicidade, maior a capacidade de produzir mortes. Quanto maior a virulência, maior a taxa de letalidade. Mais impactante é esse micro-organismo no organismo. Porque quanto maior a virulência, mais adesão à celular ele vai conseguir fazer, mais invasão celular ele vai conseguir fazer. Lembrando dos vírus, né? Mais moléculas mimetizantes ele vai produzir, impedindo a resposta imune a ele. Então ele consegue se proliferar. Mas o conflito não está assim, se é muito virulento, se causa morte, se não transfere pouco para Isso. Se mata mais, infecta menos. E é mais virulento? É mais virulento. Porque a virulência não está ligada a casos fatais? É porque é tudo derivado, entendeu? Tem aqui a capacidade de um agente infeccioso de produzir casos graves ou fatais. Isso. Mas também está relacionado com a capacidade daquele micro-organismo de infectar aquela pessoa. Não necessariamente de matar aquela pessoa. Não a capacidade de infectar a pessoa, certo? Ele está relacionado à capacidade de desenvolver agravos dos que já estão infectados, certo? Se ele causa um maior número de mortes, não vai ter essa perpetuação. Não significa que os outros que não chegaram à fatalidade não estejam infectados. Não. Vixe Maria, eu não passei nenhum, olha. 5 horas aqui que tá. Mas aqui acho que vocês estudam só pelos slides, né? Vocês não vão estudar assistindo a aula de novo, não. Eu assisto as videoaulas. Oi, Matheus. Esse aqui? Como é? Rouquairol, é algo assim. Como é? Eu acho que é Rouquairol. Pode ser Rouquairol.
Mas eu vou procurar o nome, mas eu acho que é isso mesmo, é Rouquayrol, acho que é isso. Aí manda esse, por favor, porque epidemiologia tem um livro que é de 1960 e tem um livro que é de 2000. Pronto, Aí- mando. Eu mando. Mas é o Rouquayrol, acho que tem bastante na internet. Eu não tenho o PDF para mandar, mas eu mando o nome da fonte, certo? Epidemiologia e saúde, né? Epidemiologia e saúde, é. Então vamos lá, aí, além de conhecer as propriedades dos agentes infecciosos, a gente também precisa compreender um pouquinho da classificação dos casos, né, das doenças infecciosas. Essa classificação aqui que eu vou falar é a classificação, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, quando eu tenho um caso presuntivo, significa que aquela doença gerou um diagnóstico clínico com base em sinais e sintomas. Então, é o que o indivíduo chega ali para o médico e fala, eu estou sentindo isso, isso, isso. Então, é um caso presuntivo, ele dá um diagnóstico com base apenas ali nos sinais e nos sintomas, tá? Na classificação do Ministério da Saúde, esse mesmo caso presuntivo é chamado de caso provável, tá? É só com base nos sinais e nos sintomas. Um caso suspeito é quando a pessoa chega lá com os sinais e sintomas e diz, por exemplo, na Covid, eu tive contato com fulano de tal que está com Covid-19. Então, agora, de caso presuntivo, ele passa a ser um caso suspeito, tá? Para o Ministério da Saúde, caso suspeito com essa mesma nomenclatura, né? É qualquer síndrome, tá? A pessoa chega lá dizendo que está com dor de cabeça e dor no corpo e manchas, aí é a síndrome da dengue. A pessoa chega com sinais de doença respiratória, ele vai dar um diagnóstico clínico com base nesses sinais e sintomas no histórico. Para qualquer tipo de síndrome, ele diz que é um caso suspeito, tá? Quando eu não tenho um histórico associado. De onde a pessoa foi, de onde a pessoa passou. Por isso que a gente vai, à medida que a gente vai classificando esses casos, quanto mais informações a gente coleta do paciente, mais claro vai ser esse diagnóstico, tá? Se eu observo só, sinais e sintomas, toma dipirona e vai embora. Se eu tento conversar com o paciente, né? Ele vai dizer, eu tive contato com uma pessoa infectada. Eu mergulhei em um rio, né? Um açude de tal região, que aí pode ser que tenha alguma contaminação da água. Então, tudo isso vai servir para já subir de caso presuntivo para um caso suspeito. E o caso confirmado é o quê? Quando a gente tem o diagnóstico com base no exame confirmatório. Então, eu faço ali um hemograma para detectar se tem um anticorpo para dengue, né? Eu faço, meu nome, meu Deus, o PCR para detectar se é Covid. E aí, dando positivo, eu tenho um caso confirmado agora, certo? Bom dia. Além disso, né, para que a gente compreenda esse processo das doenças infecciosas que estão muito associadas ao processo epidêmico, a gente também pode fazer a classificação em caso primário e caso secundário, tá? Então, o caso primário, ele surge sem que tenha havido contato direto com outro caso, não significa que ele é o primeiro caso. Mas a partir do momento que você vai lá conversar com o paciente, ele não teve contato com ninguém, ele nem saiu de casa e ele desenvolveu a doença. Então, isso é classificado como um caso primário. Um caso secundário, ele surge 24 horas ou mais, né? Ou é 24 horas ou mais, ou o período de incubação após ter tido contato com o caso primário, tá? E se um novo caso surgir antes de 24 horas ou antes do período de incubação da doença terminar, isso é chamado de caso coprimário, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho um pincel. É pra eu ter meu pincel, mas o menino tava brincando um dia desse, capaz dele nem riscar mais. Pronto, acho que vai dar certo aqui, vamos ver. Pronto. Então eu tenho aqui o caso primário, que é o Tiago. Tiago foi se encontrar com os amigos, já doente, né? Aí foi se encontrar com a Bárbara, com a Aila, e foi se encontrar com o Matheus. Exatamente. Que estava chegando de viagem. Passou-se 24 horas, Matheus, ele já estava doente.
Ele estava chegando de viagem, ele pegou na viagem. Só que ele estava o quê? Assintomático, certo? Então aqui, quem já estava doente era o Tiago, ele não teve contato com ninguém, ele estava em casa e depois que ele foi se encontrar com os amigos, então ele foi o caso primário. Depois de 24 horas, ou o período de incubação, mais de 24 horas, né? Ou o período de incubação, Bárbara, eu vou botar os cabelinhos aqui. Bárbara e a Ilha começaram a desenvolver os sintomas gripais. Então, elas duas são o caso secundário. O que aconteceu com o Matheus? O Matheus, em menos de 24 horas, ou do período de incubação do micro-organismo, ele desenvolveu a doença, certo? Quando é em menos de 24 horas, o Matheus, ele é um caso co-primário, certo? Deu para entender? Se for menos de 24 horas ou menos do período de incubação daquele micro-organismo, caso co-primário. Se for mais de 24 horas ou mais do período de incubação, é caso secundário, certo? Lembrando que nós podemos ter vários casos primários, né? Porque pode ser que Tiago veio aqui, mas pode ser que em outro grupo veio o Gustavo e ficou doente também do nada. Ele não saiu de casa, não teve contato com ninguém, então ele é outro caso primário. O caso primário não significa que foi o primeiro caso que surgiu. Só significa que ele surge a doença sem que tenha havido contato direto com outro caso, tá? Então, tá apagando aqui. Vocês 4. Lembrar que isso aqui é meu, eu ia deixar ali, mas vou acabar achando que é daqui. Sim. E o que a gente chama de caso índice é o primeiro caso a ser notificado. Significa que é o primeiro caso que teve? Não, né? O primeiro a ser notificado, tá? Então são algumas nomenclaturas. Caso autóctone são oriundos do mesmo local onde ocorreram, né? E caso alóctone veio de fora. Por exemplo, Matheus, que chegou lá, foi encontrar com a família dele. Ele trouxe de onde? De fora, né? O Tiago não, apareceu ali, ele estava em casa e apareceu nele mesmo. Então ele é autóctone. O Matheus não, é alóctone, porque ele trouxe lá de fora a infecção, certo? E também ainda, dentro dessas características que a gente precisa compreender para desenvolver as políticas eficazes, nós temos as medidas restritivas de contato. Então, elas podem ser divididas em individuais e comunitárias ou coletivas, tá? As individuais, a gente tem aqui a quarentena e o isolamento. O que é que caracteriza uma quarentena? Indivíduos que tiveram contato com doentes são, né, colocados em casa, em quarentena, para evitar a transmissibilidade. Então, lá no nosso exemplo, a gente ia botar o Matheus, a Bárbara e a Ilha em quarentena para evitar que eles transmitissem para outras pessoas, porque eles tiveram contato com o Tiago, certo? E o isolamento já vai ser a mesma coisa, né? Reter, só que quem agora? Não foi quem teve contato, agora quem de fato está doente durante pelo menos todo o período de incubação. Então, a gente iria isolar quem? O Tiago, né? Certo? E as medidas comunitárias envolvem o distanciamento social e o lockdown, tá? Então, o distanciamento social, ele pode ser horizontal, ou seja, todos, né? Tem que se afastar, tem que manter aquela distância de um braço e tudo mais. Ou ele pode ser vertical. Só quem tem que ficar em casa protegido são os grupos de risco, certo? No caso da Covid, a gente botou inicialmente os grupos de risco e depois foi horizontal. Todo mundo teve que manter o distanciamento social, certo? E depois do distanciamento social veio o lockdown. E o lockdown já é aí, né? Fechar tudo. Tudo fecha, tem uma restrição severa à circulação. Por quê? Porque ele só é colocado quando a gente tem uma ocupação da CTI acima de 85%. Então, é o centro de tratamento intensivo. A UTI, a mesma coisa de UTI, tá? Lá em Portugal chama centro de terapia intensiva, mas no Brasil é unidade.
Então, acima de 85% já caracteriza aí que o sistema de saúde ele pode entrar em colapso. Então, é lockdown, restringe todo mundo de sair de casa, de fazer qualquer coisa, tá? Quando a gente estava na Covid, o povo dizia muito, estou em quarentena. Você não estava de quarentena, você estava de lockdown e mantendo o distanciamento social, porque quarentena é só quando você tem contato com a pessoa doente, tá? Então, o que nós estávamos fazendo era o distanciamento social e, obviamente, o lockdown, porque tinha restrição. Quarentena é só quando você teve contato com alguém doente. O isolamento é quando você está doente, certo? Eu vi que isso aqui cai muito nas provas de residência, tá? Então, eles têm usado bastante por causa da pandemia. Então, vocês têm esse cuidado aí com essas nomenclaturas. Isso cai na parte da prova de medicina preventiva. São 5 provas. Pediatria, clínica médica, cirurgia, urgência médica, não, obstetrícia e medicina preventiva. Aí 20% de medicina preventiva, que é epidemiologia. Pois é. Então, não é assim, super, que divertido, que legal, mas é importante, né? Não tem o que fazer, não. E pronto, compreendendo aquelas características, a última coisa que a gente precisa compreender são os ciclos, né, de infecção, de como funciona a geração dessas doenças, tá? Então, nós temos alguns modos de transmissão do agente infeccioso em que eles são classificados de acordo com a quantidade de espécies vivas envolvidas. Então, aqueles que têm 2 espécies vivas envolvidas, a gente vai ter o hospedeiro suscetível à infecção e o agente infeccioso, né? O agente passa de um hospedeiro primário ou definitivo infectado para outro hospedeiro primário suscetível. Então, uma pessoa gripada tem contato com uma pessoa que está saudável e aí transmite diretamente duas espécies vivas, né? Ele transmitiu o agente etiológico para a pessoa suscetível. Agora tem 2 espécies vivas envolvidas. Então, a transmissão do vírus do sarampo por gotículas de secreção respiratória, a transmissão do HIV por relações sexuais desprotegidas, tá? Outra variante, a participação de um terceiro elemento, mas esse sendo inerte, né, inanimado. Então, a transmissão do víbrio cólera pela água, né, causando a cólera, transmissão de salmonela por alimentos contaminados. Então, a pessoa já tem um contato direto com o agente etiológico, tá? Por exemplo, é 2 espécies, verdade. Então, são 2 espécies, mais 3 indivíduos. Isso. Mas aqui é no caso, por exemplo, gotículas, eles não estão tendo contato. Então, a pessoa veio, pegou na maçaneta da porta, deixou o vírus lá, ela foi embora. A outra pessoa veio, então quem é que está interagindo aqui? 2 espécies, o agente etiológico e aquele que está sendo contaminado, tá? E nem sido isso a pessoa que porque é a gotícula que está transmitindo, né? Então aqui, ó, normal, o principal que está associado a esse de 2 espécies vivas são as síndromes respiratórias, né? Então, o indivíduo contaminado vai lá, libera nas gotículas o agente etiológico que entra no hospedeiro suscetível e acarreta na infecção, tá? Por quê? Fala mesmo dessa outra pessoa, mas não é tudo a mesma espécie? Mas o agente etiológico é de outra espécie. O ser humano e o micro-organismo. Então aqui, ó, quando nós temos 3 espécies vivas envolvidas, né? Então a gente tem o hospedeiro primário ou definitivo, o agente infeccioso e um hospedeiro intermediário. Então podem se identificar 3 tipos, tá, de ciclos que envolvem 3 espécies vivas. O vetor, ele tem desempenho puramente mecânico, ou seja, ele vai transportar o agente que não se desenvolve nem se multiplica nele. Então, moscas que transmitem o tracoma, transportando nas patas, né, a Chlamydia trachomatis. Então, ela vai fazer esse papel de transmissão. Oi? Bota aqui. É só o que significa RNS, no primeiro. RNS, espécies reativas de nitrogênio. Então, a gente tem 3 espécies envolvidas, a mosca, o agente etiológico em si, né, que é a clamídia, e o hospedeiro.
que é o ser humano, tá? Então aqui é o exemplo, né, dessa doença. Vem aqui a mosca, vai com as patinhas dela que ela pousa em todo canto, pega o agente etiológico, pousa no olho da criança e vai causar o tracoma, que pode inclusive cegar é ótimo, cegar. Então aí a gente tem 3 espécies vivas envolvidas. Segundo tipo, né? O vetor, além de funcionar como veiculador do agente infeccioso, desempenha também a função de abrigo biológico, no qual o agente cumpre parte necessária do seu ciclo vital, por isso vetor biológico. Então, os mosquitos anofelinos, o plasmódio, né? Os agentes etiológicos da malária também estão relacionados. Uma espécie atua como hospedeiro definitivo e reservatório do agente infeccioso, o qual, por intermédio de elementos do meio ambiente, chega ao hospedeiro humano acidental, tá? Então, a gente precisa, no segundo e no primeiro, o próprio, né, seja mosca, mosquito, atua como vetor que transporta, certo? Nesse daqui a gente tem 3 espécies envolvidas. O vetor, ele não vai ter contato direto com o ser humano. O que é que ele faz? Ele libera o agente etiológico no meio ambiente, no meio inerte, e é o contato do ser humano com esse meio inerte é que vai classificar aí como o terceiro contato com o organismo vivo. Então aqui, ó, no caso do segundo tipo, em que o vetor ele faz parte do desenvolvimento do agente etiológico, né? A gente tem um parasita da malária que a gente vai ver na próxima semana, eu acho, que é o plasmódio. O mosquito vai se infectar com ele vai terminar de desenvolver o seu ciclo de maturação, vai picar a pessoa vai se infectar, vai ter os danos no fígado, o sangue vai ficar infectado, vem outro mosquito, pica a pessoa infectada, e aí vai ter o contato com outro indivíduo, transmitindo assim a doença. Então a gente teve 3 espécies envolvidas: o mosquito, o parasita e a pessoa, né, o ser humano. Então tem 3 espécies envolvidas. Outro exemplo, né, que a gente tem também, a leptospirose, tá? Então, como é que o indivíduo ele pode adquirir a doença? Vai lá o roedor, libera a leptospira diretamente, né, na água, no esgoto. Aí o ser humano ele pode ter contato com a leptospira e adquirir a doença diretamente pelo contato com a água contaminada. Ou essa água ela vai contaminar o quê? Os mamíferos reservatórios, o gado, o cachorro, o macaco, certo? E aí inicia um novo ciclo de que a mesma coisa que acontece com os roedores, acontece com os mamíferos reservatórios. Eles liberam na urina a leptospira, ela vai lá e infecta o ser humano que tiver contato com o meio contaminado. Então a gente tem 3 espécies diferentes vivas atuando na transmissão dessa doença, tá? Não estou passando nada. E por fim, a gente tem dentro desses modos de transmissão o que envolve 4 espécies vivas, tá? Então a gente tem um hospedeiro habitual, um agente infeccioso, um vetor e o hospedeiro acidental. Ou seja, ele não vai influenciar a cadeia de transmissão primária, ele entra ali por acidente. Então, por exemplo, a febre amarela silvestre, que é uma zoonose de primatas e marsupiais das florestas da África e América do Sul, né, um tipo, e aí por acaso o homem vai lá, né, para o ambiente, adentra no nicho desses animais e acaba se contaminando indiretamente, porque adentrou no nicho dos animais onde prevalece essa doença, tá? Então a gente tem um hospedeiro acidental. O vírus da febre amarela, ele é transmitido entre essas espécies pelos mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes. Então, o homem, ao entrar nesses nichos, ele pode se infectar acidentalmente. Então, olha aqui na figura que fica mais fácil de ver, né? O ciclo normal da zoonose, da infecção dos primatas, envolve o quê? 3 espécies vivas, né? É o mosquito, o agente etiológico que está dentro dele e o primata. Então, 3 espécies vivas. Quando a gente tem um hospedeiro acidental entrando no nicho desses animais, a gente tem a entrada da 4ª espécie viva. Então, o mosquito picou aqui o primata e ele vai carregando o agente etiológico da febre amarela para o homem e ele acaba se infectando. Então, esse é o ciclo silvestre que a gente conhece da febre
amarela. E esse aqui é o ciclo urbano. O cara saiu lá da região norte, infectado já, sem ainda apresentar sinais e sintomas. E quando chegou aqui na cidade, o Aedes aegypti, que ele tem essa mesma capacidade de transferir esse micro-organismo, pica o homem infectado e vai aqui picar o outro indivíduo, fazendo um ciclo de o que agora? 3 espécies vivas, né? Do homem, o mosquito e o agente etiológico, tá? Então, o silvestre, ele apresenta esse ciclo de 4 espécies vivas. Outro exemplo aqui também que a gente tem da gripe aviária, tá? O passarinho infectado, tá? Ele vai ser picado pelo mosquito e aí, acidentalmente, esse mosquito, em vez de retornar a picar o passarinho, ele pode ir picar o ser humano ou o cavalo, tendo agora 4 espécies vivas. O passarinho, o vetor, o agente etiológico que está dentro do mosquito e o cavalo ou o ser humano. Então, 4 espécies vivas, ok? Então, essas doenças transmissíveis, elas podem adentrar no agente infeccioso, seja por ingestão, por inalação através das vias aéreas superiores. A transmissão transplacentária, quando a barreira, né, ela não é suficiente para segurar aquela infecção. Penetração através das mucosas, deposição sobre a pele. Penetração ativa por alguma das formas do agente patogênico. Por exemplo, a gente vai ver na semana que vem as parasitoses, que alguns parasitas, eles penetram a pele, né? Você pisa ali com o pé descalço nas regiões contaminadas e acaba adquirindo a parasitose porque ele penetra através da própria pele. Introdução no organismo pela ação de objetos ou instrumentos. Então, por que a gente tem que ter uma esterilização? Eita! Pegando fogo. Minha bichinha. Então, a gente tem que esterilizar as coisas de forma correta para evitar, né, a infecção através de material contaminado. Introdução em tecido muscular ou na corrente sanguínea pela picada de insetos. Ingestão em tecido animal utilizado como alimento, né, como mencionei, da carne de porco. Então, existem as várias maneiras da gente perpetuar uma doença transmissível, uma doença infecciosa. E quais as principais tecnologias de controle dessas doenças? A vacinação, né? Tratamento da doença, a gente viu lá aqueles voltados ao reservatório, voltados ao agente etiológico, voltados ao hospedeiro, que o tratamento está incluso nisso. Controle vetorial, controle de reservatórios, intervenções educativas, né, que são as mudanças de hábito. Programa de triagem populacional, né, para identificar os casos e assim seguir o tratamento, ou mesmo criação de um cordão sanitário. Controle de produtos para consumo, água e alimentos, por isso a importância da Anvisa nesse controle. Medidas de distanciamento social, isolamento e quarentena quando necessárias. Medidas gerais de prevenção de infecções, higiene, antisepsia, uso de luvas, EPI, ok? Então é isso, pessoal. Tranquilo?